E paz, irmãos. Hoje eu quero estar lendo algumas coisas aqui, algumas palavras. Eu quero começar em Mateus, um conselho que Deus falou comigo para que eu falasse, tá? Então, no momento, eu ainda não sei assim o porquê deste conselho, mas eu vou falar da forma que o Senhor falou. Está aqui em Mateus, capítulo 27, versículo 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Então, aqui esse texto fala de Jesus perante Pilatos. Então, a mulher de Pilatos falou com ele: ó, o negócio é o seguinte, eu fiquei meio aflita, tive sonho, se eu fosse você, não mexia com esse homem não, porque ele é justo, tá? Então, que o Senhor trouxe esse versículo no meu coração e falou: olha, fala com os meus filhos para que ouçam as suas esposas. Hoje, sabe, irmãos, muitos ministérios, eles são marido e mulher. Então, a igreja, o marido abre a igreja como pastor e a mulher fica como co-pastora, outra hora fica como que a outra parte responsável pela igreja. Então, o que Deus colocou no meu coração foi isso, que vocês ouçam as esposas, tá? Então, é um conselho, é uma palavra que Deus mandou específico. Ele falou: olha, antes de você gravar as outras coisas, você fala isso, que é para eles ouvirem o conselho das esposas. Então, provavelmente, o Senhor deve estar falando alguma coisa com as esposas dos irmãos. Amém? Agora eu gostaria de estar abrindo em Gênesis capítulo 25. Eu quero falar um pouco hoje sobre os descendentes de Isaac. Eu vou ler algumas partes, mas eu não vou ler, vou procurar ler o menos possível, porque essa história, ela está do capítulo 25 até o capítulo 25, a partir do 19 ao 34, 27, do 1 ao 28, 9, certo? Então, é uma história longa, mas eu vou estar lendo algumas partes que o Senhor colocou no meu coração. Então, vamos lá. Aí, fala assim, versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Fez uma pergunta. E consultou ao Senhor. Então, ela foi e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há em teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, aqui já estava falando de Esaú e Jacó. Eu sempre comento a respeito de que há 2 igrejas. E sempre dou o exemplo de Sara e Agar. Mas só que a Sara e Agar, os filhos eram do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. No caso de Jacó e Esaú, ambos são filhos da mesma mãe. Trazendo para o contexto
desta época, o certo seria o mais velho governar sobre o mais novo. O mais velho ser da descendência de Israel, no caso. E o mais novo, não. Mas nesse caso aqui, Deus, a palavra de Deus fala lá em Salmo 139, que antes de nós irmos por ventre da mãe, Deus já nos conhece. Então, o que aconteceu aqui? Deus, ele já conhecia o coração de Jacó e o coração de Esaú. E com isso, ele já avisou a mãe, né? A mãe foi avisada que o menor ia governar sobre o maior. Provavelmente ela deve ter falado isso com o marido também, né? Então vamos lá, versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saul, o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Aí mais para baixo aqui vem falando, Esaú vende o seu direito de primogenitura. Sabe, irmãos, a coisa mais importante é a primogenitura. É o direito dado por Deus. Então, hoje, em um ministério, é igual eu falei, tem o homem e tem a mulher. Ambos cuidam da igreja. Então, o homem deve escutar a mulher e a mulher escutar o homem. Certo? Por quê? Se o homem estiver errado, a mulher estiver certa, qual dos dois que Deus falou? Pode ser um dos dois. Porque hoje a mulher já tem um papel diferente na igreja, porque Cristo trouxe isso para nós, para a glória do Senhor. Então, o que acontece aqui? Então, há necessidade dessa comunicação, porque na falta de um, o outro já está sabendo o que tem que ser feito no ministério. Entende isso? Então, na falta da sua esposa ou na sua falta, já sabe o que vai ser feito. Quem vai ser o substituto daquele que morreu, no caso. Né? Então, ambos têm que estar sabendo disso. Então, vamos continuar aqui. No 28, Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. Sabe, Esaú, ele era um homem, tá? Vamos dar uma olhada lá. Em Hebreus, capítulo 12, fala assim no versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, ele estava cansado, ele colocou o cansaço dele na frente da primogenitura que Deus tinha dado para ele. Ele era o filho primogênito. Então, Deus, ele já sabia disso. Então, ele já tinha falado que o menor ia governar sobre o maior. No 17, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não
achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, quer dizer que Jacó, ele vendeu, mas todo mundo fala assim, Jacó, ele era, vamos pôr uma palavra mais forte, ele era um corrupto. Mas Jacó, ele teve arrependimento. Jacó, ele comprou a primogenitura pelo prato de lentilha e depois ele fez de acordo com o que a mãe mandou. Então, ele obedeceu a mãe, né? Ele obedeceu a mãe. Foi lá e fez o que ela mandou. Desobedecendo o pai, quer dizer, enganando o pai. Então, Jacó realmente ele era enganador. Mas com essa ida dele para a casa de Labrão, 20 anos ou 21, se não me engano, trabalhando a troco das mulheres, né? E foi uma confusão, ele viu que Labrão era bem pior do que ele. Então, ele teve um arrependimento. Quando lá ele teve a juntura da coxa desconjuntada, certo? Então, o que eu quero falar com isso? Jacó, ele era Jacó, mas ele teve arrependimento. Jacó teve arrependimento. Jacó, ele queria servir o Senhor. Agora, nós temos que ver aqui que Deus, desde o início aqui da Bíblia, ele não dava muito valor. Não é que ele não dava valor, mas não era o que ele estava em primeiro lugar. A terra, a caça. Caça aqui trazia confusão, carnalidade, certo? Se você olhar a Bíblia toda assim, se você for olhando, Esaú, aqui mais pra frente fala aqui, ó. Quer ver, ó? No 30, ó. No 29. Tinha Jacó feito um cozido, no 31. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Quer dizer, no 30 ele falou assim, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom quer dizer vermelho, que foi uma cidade, né? Que mais para frente foi a descendência de Esaú. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer aqui? Jacó, então, aproveitando essa oportunidade, foi e enroscou ali Esaú. E Esaú vendeu a primogenitura dele. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Vamos dar uma parada aqui que eu quero dizer o seguinte. Deus, ele te dá uma coisa muito importante. Uma vida com salvação, uma vida eterna. Se você levar ela no Espírito, ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, certo? Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se você quer trocar sua bênção, quis trocar sua bênção pela primogenitura, a bênção da primogenitura, se a pessoa quer trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, o que é o prato de lentilha? O prato de lentilha fala de gula, fala de comida natural, fala de coisas mundanas, né? Para piorar a situação, aqui no versículo, fala aqui no 28, no capítulo 27, 28, fala 38, fala assim, ó. 38. E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú em sua voz e chorou. Quer dizer, ele chorou aqui, mas ele não chorou de um arrependimento. No rodapé aqui fala, é onde leva essa referência lá de Hebreus. Esaú perdeu a sua bênção por ser profano
e daí desdenhar da natureza sagrada da bênção. Então, quer dizer, se o crente hoje deixa de ter uma vida no espírito, deixa de fazer as coisas do espírito para fazer as coisas na carne, quer dizer, ele está trocando a bênção verdadeira por uma bênção que não é verdadeira, pela carnalidade. Então, ele tá trocando por um prato de lentilha aquilo que é espiritual. Ele está trocando o espiritual, que é o importante, que é a vida eterna, que é uma comunhão com Deus, que é ter Deus em primeiro lugar. O Deus é o mais importante. Ele está trocando isso por um prato de lentilha, que pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma casa, pode ser uma posição social, pode ser o que foi falado na última vez que eu gravei aqui, que agora eu esqueci o nome da palavra, para ser célebre, né? Então, trocou, simplesmente trocou a bênção da primogenitura pelo prato de lentilha. Hoje tem muito crente fazendo isso, trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha, por aquilo que é do mundo, certo? Então, o que aconteceu? Vindo mais aqui, Rebeca, ela mandou Jacó, então, embora lá para a casa de Labrão, e ele ficou lá. Isaac manda Jacó a Padaara, né? Então, o que acontece? Daí saiu 2 povos. Então, hoje, irmãos, vamos trazer para uma igreja hoje. Quantas divisões tem nas igrejas? Quantas igrejas se dividem? Aí nós, como membros, o que a gente tem que fazer? Ver aquilo que está em Deus. E aquilo que está em Deus é o que a gente deve fazer. É o que a gente deve acompanhar. Certo? Então, hoje, olhando lá aquela primeira palavra lá de Mateus 27, 19, o casal tem que ter uma unidade e um escutar o que o outro fala, um entender o que o outro fala, trazendo essa história aqui. O certo e o que deu mais confusão, se você olhar aqui no decorrer da Bíblia, foi Edom, o povo que estava junto com Esaú. Eles não aceitavam de ser segundo. Eles queriam ser o primeiro. Mas o que eu quero trazer? O que importa hoje, principalmente hoje, que Jesus já veio, é fazer o que o Espírito manda e não o que a carne manda. Porque o que o Espírito nos manda, se nós fazemos o que o Espírito nos manda, que é o correto, o que vai acontecer? Vai prosperar. E não vai ter confusão. Aquilo que Esaú faz é confusão. Por quê? Porque não é o que Deus mandou. O que vale, irmãos, aqui no caso, trazendo para os dias de hoje, não é o que Isaac queria, não é o que Rebeca queria, é o que Deus falou. Houve uma ajudinha? Houve, mas olha a confusão. Então, se já houve uma ajudinha, hoje se conserte a confusão. Por quê? O que vai prevalecer é o que Deus quer. Mais uma vez eu falo, Babilônia, ela está caindo. Aqui no caso, onde fala aqui, que eu li aqui a guria mesmo. Esaú perdeu a sua bênção por ser profano e daí desdenhar da natureza sagrada da bênção. Então, aquilo que não é de Deus é porque desdenhou do que é de Deus. Tipo assim,
eu tenho que fazer uma coisa no espírito, mas eu não quis esperar, fiz na carne. Entre fazer o que é certo e difícil e o errado fácil, escolhe fazer o errado fácil, que é a carne. Então, isso que eu queria deixar hoje para os irmãos. Que você... eu pretendo falar outras coisas sobre isso, mas em outro livro. Mas eu tinha que falar essa parte. De que Esaú e Jacó são duas igrejas. Ou uma igreja com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas que estão com dois caminhos. Então, veja com o pai e a mãe qual é o caminho correto, qual é o caminho que Deus disse, porque é esse caminho que vai prevalecer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.